Olá, aluno! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos sobre equivalência de proposições da banca VUNESP. No bloco anterior, finalizamos até a questão número 5 e a partir de agora faremos da número 6 até a número 10 para esgotarmos o tema. Vem comigo! Questão número 6. Uma afirmação equivalente à afirmação: se Marcondes é físico ou Isabela não é economista, então Natália não é advogada e Rui é médico. Ele pergunta qual é essa afirmação equivalente à que eu acabei de ler para você. Novamente, a banca pede uma equivalência dessa proposição composta, que é um pouquinho mais complexa. Afinal, nós temos aqui o conectivo se então. Além disso, nós temos o conectivo ou e temos o conectivo e. Detalhe que nas alternativas, que são opções de respostas, nós temos aí todas elas sendo caracterizadas pelo se então. Logo, a gente vai pensar na regrinha do teorema do X, porque na regrinha do teorema do X, o que está no final vem para o início negado, o que está no início vai para o final negado, e é essa técnica que você conserva o se então. Porque se fosse no Neymar, você negaria a primeira, manteria a segunda e tiraria o se então para a entrada do ou. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pegar essa proposição composta que a banca está colocando no enunciado e eu vou representá-la de uma maneira mais enxuta. Não vou nem representar simbolicamente por P, Q, R, eu vou ser mais objetivo. Então está escrito: se Marcondes é físico, então se Marcondes é físico, ou Isabela não é economista, Isabela não é economista, então Natália não é advogada e Rui é médico. Lembrando que aqui nós temos a ideia do se então. O se então conecta essa primeira parte que a gente chama de antecedente da condicional com essa segunda parte que é o que a gente chama de consequente da condicional. Beleza. Aplicando o teorema do X, o que vai acontecer? O que estava no final vem para o início, mas vem negado. O que estava no início vai para o final e vai negado. E você continua mantendo a setinha para a direita, continua mantendo o se então. Vamos lá. Nesse final aqui nós temos uma conjunção. Se eu tenho que trazer para o início negando, eu nego essas duas e troco o e pelo ou. Então a negação de Natália não é advogada vira Natália é advogada. A negação de Rui é médico vira Rui não é médico. Lembrando que esse e, ele vira ou. Temos aqui então a primeira etapa concluída com sucesso. O que está no início vai para o final negado. Lembrando que isso aqui é uma disjunção e para negar o conectivo ou, eu nego as duas e troco o ou pelo e. Logo, Marcondes é físico, vai virar Marcondes não é físico. Isabela não é economista, se eu vou negar, vai virar Isabela é economista. Vai sair o ou e vai entrar o e. Prontinho, esse é o nosso gabarito. Nesse nosso gabarito, poderíamos ler da seguinte forma. Vou até escrever. Se Natália é advogada, ou Rui não é médico, então Marcondes não é físico,
E Isabela é economista. Esse seria o nosso gabarito. Letra A. Se Rui é médico... Opa, o correto era Rui não é médico. Então, esquece a letra A. Letra B. Se Rui não é médico, temos aqui essa ideia. E, só que o correto seria ou esquece a letra B. A letra B não é o nosso gabarito. Letra C. Vou pular logo para a letra E, porque a gente está falando nessa primeira etapa de Natália e de Rui como gabarito. Na letra C e na letra D ele fala sobre Marcondes e também fala sobre Isabela, que ficaria para o final. Na letra E está escrito, se Rui não é médico, tem essa ideia aqui, ou está ali o conectivo, Natália é advogada, está aqui, ó, Natália é advogada, então por enquanto essa primeira parte está perfeita. Então, ele fala, Isabela é economista, realmente, ó, Isabela é economista, aí ele coloca e eu também coloquei juntamente com você o e aí ele coloca aqui, Marcondes não é físico, e aqui nós colocamos, ó, Marcondes não é físico, ou seja, novamente a banca brincou de trocar. Ele tirou a Natália advogada, colocou no lugar de Rui não é médico, pegou Rui não é médico, colocou no lugar de Natália é advogada. Trocou Marcondes não é físico com Isabela é economista, então Isabela é economista veio para o lugar de Marcondes não é físico. Pode fazer? Pode, porque quem conectava essas duas era o ou, e quem conectava essas outras duas era o e. Eu só não posso fazer essa brincadeira quando houver entre eles o então fazendo a conexão. Ou seja, eu não poderia trocar Rui não é médico com Marcondes não é físico, porque entre eles está aparecendo então e faria totalmente a diferença no resultado lógico da proposição. Portanto, não é nem a letra C, nem a letra D. A que se encaixou perfeitamente com o que nós resolvemos é a letra E. Uma questãozinha um pouquinho mais complexa, mas nada impossível de ser resolvido. Tranquilo, né? Maravilha! Vamos para a próxima questão, questão número 7. Vamos à leitura do enunciado. A questão número 7 é uma questão que hoje em dia tem sido mais cobrada pelas bancas de concurso público, porque antigamente era muito comum as bancas abordarem apenas a equivalência da condicional e, inclusive, abordar como opção de resposta apenas o teorema do X. Só que hoje as bancas têm mudado aos poucos o tipo de abordagem no tema de equivalência e elas estão, a princípio, pensando ou tentando parar um pouquinho com essa abordagem que já é muito conhecida pelos concurseiros, que é da equivalência da condicional através do teorema do X, e até mesmo continuar trabalhando com a ideia da equivalência da condicional, só que ao invés de aplicar o teorema do X como gabarito, aplicar a ideia do Neymar, ou trabalhar o que a gente trouxe aqui, que foi também a abordagem da banca VUNESP, que é trabalhar uma equivalência de outro conectivo que agora tem sido cobrado normalmente em provas, que é a equivalência da disjunção. Quer ver só? Número 7. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente à afirmação: o bolso está furado ou as moedas não caem no chão é. Novamente, temos que fazer uma equivalência de uma afirmação que a banca coloca, que é o conectivo ou que está em jogo, logo temos a equivalência de uma disjunção. Para você trabalhar a equivalência da disjunção, existem duas possibilidades,
E eu brinco assim, ó. É só você lembrar disso aqui. Nema. Repete. Nema. Porque entre esse nema tem uma setinha para a direita. Só para você lembrar que toda equivalência da disjunção, o ou vai sair para a entrada do se então. O ou vai sair para a entrada do se então. Então eu já sei que esse ou aqui vai sair e vai entrar quem no lugar? O se então. E aí de imediato a gente já sabe que não pode ser a letra A, porque tem que ter se então. Não pode ser a letra C. Ou é a letra B, ou é a letra D, ou é a letra E. Tudo bem? Agora, esse ne do macete do nema representa negar. E esse ma representa manter. Então, numa equivalência da disjunção, você começa negando, termina mantendo. Começa negando, termina mantendo. E aí, professor? E aí que você tem duas possibilidades. Você pode começar negando a primeira, porém, se você começar negando a primeira, vai ter que manter a outra. Logo, vai ter que manter a segunda. Ou você pode começar negando a segunda, mas aí você terá que manter a outra, ou seja, a primeira. Então, são duas possibilidades. Lembrando que toda equivalência da disjunção sai o ou e entra quem? O se então. Se eu neguei a primeira, esse P vai virar não P. Logo, vou manter a segunda, mantenho a segunda proposição, fica aqui. Ou, tem outra possibilidade. Começo negando a segunda, se a segunda é que, ela vira não que. Toda equivalência da disjunção sai o ou e entra o se então. E agora eu termino mantendo a primeira é P, continua sendo P. Então o critério é, toda equivalência da disjunção sai o ou e entra o se então. Se você nega uma, você mantém a outra. Começa negando, termina mantendo. Se eu começo negando a primeira, eu termino mantendo a segunda. Ou, se eu começo negando a segunda, eu termino mantendo a primeira. Agora ficou fácil. Quer ver só? Nós temos o bolso está furado ou as moedas não caem no chão. Primeira possibilidade. Vou começar negando a primeira, terminar mantendo a segunda. Aqui a primeira é o bolso está furado. Se eu vou começar negando a primeira, a negação de o bolso está furado é o bolso não está furado. Então eu coloco, se o bolso não está furado, comecei negando a primeira, então agora eu tenho que manter a próxima, que é a segunda. Então, as moedas não caem no chão. Essa seria a minha primeira possibilidade. Se o bolso não está furado, então as moedas não caem no chão. Vamos lá. Se o bolso não está furado, então as moedas não caem no chão. Já o nosso gabarito, número 7, resposta letra B. Beleza? Mas a gente vai caracterizar outra possibilidade. Vai sair o ou, vai entrar o se, então. Só que agora a gente vai começar negando a segunda, que é essa daqui, para terminar mantendo a primeira, que é essa dali. Portanto, vai ficar se. Qual é a negação das moedas não caem no chão? As moedas caem no chão. Portanto, comecei negando a segunda, agora eu termino mantendo a primeira. Então, o bolso está furado. Perceba que na letra B está escrito, se o bolso está furado, então as moedas caem no chão. A banca fez essa troca aqui. Pode fazer troca quando o conectivo é o então? Não.
Por isso que a letra D, ela não é o seu gabarito. E na letra E ele coloca, se as moedas não caem no chão, opa, o correto seria se as moedas caem no chão. Essa troca não pode ser feita, por favor, hein? Não vai inventar na hora da prova. Já falei várias vezes para você. Então a letra E também está equivocada. Essas sim seriam as duas possibilidades corretas e essa foi a que a banca escolheu, gabarito B de bola. Tranquilinho? Próxima questão. Questão número 9. Vamos à análise. A questão 9 é uma questão interessante porque ela exige um pouquinho de conhecimento. Até mesmo caso você esqueça uma possível decoreba, que a gente costuma trabalhar para não perder tempo nessas questões. Mas esqueceu a decoreba, a gente trabalha com a tabela verdade, não tem problema nenhum. Tabela verdade é um tema que normalmente é cobrado no edital de prova e para você não é diferente. Vamos lá. Questão número 9, o enunciado diz: considere a seguinte notação dos conectivos lógicos. Acento circunflexo para conjunção, um Vzinho para disjunção, e o transposto, famosa cantoneira para negação. Lembrando que pode ser transposto, como também pode ser um tio. Não tem problema, qualquer um dos dois são usados, inclusive pela própria VUNESP. Tá? E aí ele coloca, considerando a proposição não P ou que, é assim que a gente lê simbolicamente, assinale a alternativa que apresenta uma proposição que lhe seja equivalente. Então, ele quer uma forma equivalente da negação de uma disjunção. Para quem sabe a decoreba, para negar uma disjunção, a gente nega a primeira, nega a segunda e troca o ou pelo e. Então, esse P, ele vira não P, o que, ele vira não que, e esse ou, ele vira e. Prontinho. Facilmente a gente chega ao nosso gabarito. Fica não P e não que. Já sabemos que a resposta é a letra A. Mas se porventura o teu professor, de repente, já que você de repente não assistiu a aula de teoria comigo, se o teu professor não comentou essa análise por tabela verdade, eu vou te explicar o porquê. Que quando a gente nega uma disjunção, isso é logicamente equivalente a representar dessa forma. Primeiro que para montar uma tabelinha verdade eu preciso saber o número de linhas, que é uma fórmula 2 elevado a n, e esse n indica o número de proposições diferentes envolvidas. Temos duas proposições, proposição P e proposição Q, então o número de linhas fica 2 elevado a 2, a nossa tabela verdade ela terá 4 linhas. Beleza, vamos lá então, coluna P, coluna Q, que são as duas letrinhas, as duas proposições que tem aqui no nosso enunciado. Eu sempre começo pela última coluna, que é a coluna Q, eu intercalo verdadeiro e falso sempre nessa ordem, nesse caso até completar 4 linhas. Então vai ficar VF, VF. E quando eu passo para a esquerda, eu continuo intercalando, só que eu dobro. Se era de 1 em 1, agora será de 2 em 2. Então fica VV, FF. A nossa estrutura está pronta, só que perceba que a gente está trabalhando com a negação de uma disjunção. Então, primeiro eu vou resolver essa disjunção, que é P ou Q. Lembrando que a disjunção ela só vai ser falsa quando as duas proposições também forem falsas. Então, nessa primeira linha ficou V, na segunda V, na terceira V e na última é que ela fica F. Mas a gente quer trabalhar com a negação da disjunção. Então, se a gente está caracterizando a negação dessa disjunção, eu vou pegar o resultado que eu acabei de encontrar e vou fazer o oposto. Então, ao invés de colocar V, V, V e F, eu vou colocar F, F, F e V.
Isso é o que representa na tabela verdade a negação da disjunção, que é o que consta no seu enunciado. Tudo bem? Só que eu falei para você que o nosso gabarito era a letra A. A letra A diz que a negação dessa disjunção pode ser equivalente e representada por não P e não Q. Você vai entender a partir de agora. Mas primeiro, para resolver essa operação na tabela verdade, eu tenho que ter a negação de P e a negação de Q representada. Eu ainda não tenho. Então, vou aproveitar esse cantinho aqui para poder representar a negação de P e a negação de Q. A ideia de negação na lógica é admitir o valor oposto. Então, se a minha coluna P é VV, FF, a negação de P é o contrário. Então, fica FF, VV. Se a minha coluna Q é VF, VF, a negação de Q é o contrário. Então, é FV, FV. E agora eu vou pegar essa estrutura aqui e vou resolver com você, que é não P e não Q, para você entender o porquê que isso representa uma forma equivalente ao que a gente já havia encontrado. Não P é essa coluna que está aqui, não Q é essa coluna que está aqui. Então agora nós iremos comparar essas duas colunas resolvendo uma conjunção. E a conjunção só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então aqui vai ficar falso, aqui vai ficar falso, aqui vai ficar falso e aqui vai ficar verdadeiro. Então ficou falso, falso, falso e verdadeiro. Perceba que esses resultados foram idênticos. Se eles são idênticos, é porque eles são equivalentes. Eles são iguais. Por isso que negar uma disjunção é logicamente equivalente, porque corresponde à mesma ideia lógica, a você negar as duas e trocar o ou pelo e. Então esse P vira não P, o Q vira não Q e esse ou vira e. E a gente já sabia que o gabarito era a letra A. Tranquilo? Maravilha! Vamos agora para o nosso último desafio. Questãozinha número 10. Para tirar o 10 na prova, vamos que vamos, a intenção é essa. Eu tenho certeza que tu está trabalhando forte para que isso ocorra e isso vai acontecer. O aluno que passa no concurso é o aluno que tira uma nota diferenciada naquelas matérias que geralmente a maioria tem pavor, tem medo. E você é corajoso, você está entendendo, você vai conseguir gabaritar a tua prova, tenho certeza disso. Vá com confiança porque você foi preparado para isso. Beleza? Vamos lá. Questão número 10. A questão número 10 é um tipo de questão que a banca Vunesp já cobrou muitas vezes em provas. Ela acaba colocando caracterizações próprias para a identificação de conectivos. Olha só que ideia interessante. Considere a seguinte notação para os conectivos lógicos. Útil para uma negação, beleza, normal. O V para uma disjunção inclusiva, ou seja, para disjunção normal, beleza. Só que ao invés de colocar um circunflexo para conjunção, ele coloca um E comercial. Tem problema não. E ao invés de colocar condicional, a banca escreve implicação material. Entenda a implicação material como uma condicional. E aí, ao invés de ela colocar a setinha para a direita, que é o símbolo usual, ela coloca um C com a boquinha virada para o outro lado. Mas não tem problema não, a gente vai partir para cima dela. Assinale qual das formas sentenciais seguintes é equivalente a essa forma aqui, ó, não P ou Q. Vamos lá então começar a brincadeira. Tem que ser pela tabela verdade, não tem jeito. Então vamos lá. Nós temos duas letrinhas, então será o número de linhas aqui, 2 elevado a 2. É uma tabela verdade envolvendo
4 linhas. Vou montar a estrutura. Coluna P, coluna Q. Lembrando que eu começo pela última coluna, que é a coluna Q. Vou intercalar verdadeiro e falso até completar 4 linhas. Vai ficar VF, VF. E na P, quando eu fizer, eu dobro. Então fica VV, FF. Para poder resolver essa operação inicialmente, eu preciso da negação de P na minha tabela. E eu ainda não tenho. E de repente, para manter a resolução da letra B, eu também preciso da negação de Q. E eu ainda não tenho. Já vou representar. Negação de P, negação de Q. Negar a coluna P é negar essa coluna Q. Então, ao invés de colocar VV, FF, eu coloco o contrário. FF, VV. Negar a coluna Q é negar essa coluna aqui. Então, ao invés de colocar VF, VF, eu coloco o contrário. FV, FV. E agora a gente vai começar a brincar. Primeiro eu vou desenvolver aqui, ó, não P ou Q. Não P é essa coluna que está aqui. Q é essa que está aqui logo ao lado. Estou comparando então essas duas colunas, resolvendo a disjunção. E a disjunção só é falsa quando as duas são falsas. Então vai ficar V, F, V e V. V, F, V e V. Lembrando que eu estou resolvendo a minha disjunção, e a disjunção ela só será falsa quando as duas são falsas. Só na segunda linha que isso ficou. Eu vou ter que observar qual é a alternativa que a banca propõe que tenha exatamente aquele resultado. Porque se tiver, é porque é considerada igual, logo equivalente. Na letra A, tá P, um C virado para o outro lado, Q. Esse C virado para o outro lado é implicação material, é uma condicional. Vou colocar ali para não esquecer. A condicional é o único conectivo que faz a diferença, a ordem que as proposições são apresentadas. Quem está vindo primeiro não é a proposição P? Então, vou colocar número 1 na coluna P. Quem está vindo depois é a proposição Q? Número 2 na coluna Q. Só para saber que essa comparação está sendo feita do P para o Q, então, nessa ordem, do P para o Q, na condicional, se aparecer Vera Fischer, vai ficar falsa. E se não aparecer a Vera Fischer, vai ficar verdadeira. Vamos lá. Deu Vera Fischer? Não. Então é verdadeiro. Deu Vera Fischer? Aqui deu. Então aqui ficou falso. Deu Vera Fischer? Não. Deu Vera Fischer? Não. Então ambas ficaram verdadeiras. Até porque toda condicional que começa com falso, eu já sei que o resultado dela é verdadeiro. Coloca isso na tua cabeça que tu vai ser feliz. Tudo bem? Toda condicional que começa com falso, eu já sei que ela será verdadeira. Perceba o seguinte, o resultado que nós encontramos foi idêntico ao do enunciado? Foi. Ficou V aqui também. Ficou F aqui também. Ficou V e aqui ficou V. Ficou V e ficou V. Perfeito. Elas são realmente equivalentes. Logo, já sabemos que o gabarito é a letra A. Tranquilo? Depois você testa aí em casa, com calma, as outras alternativas e você vai perceber que nenhuma delas baterá exatamente com a ideia proposta pelo enunciado. Sendo assim, finalizamos a nossa preparação sobre equivalência de proposições para a sua prova. Espero que você tenha gostado e compreendido, que você esteja cada vez mais preparado para poder arrebentar na sua prova e eu tenho certeza que você será bem-sucedido. Muito obrigado pela sua participação, bons estudos, e até o próximo vídeo. Um abraço. Aí, tá bem. Ficou bom, amor. Pelo que eu tô ouvindo.